Como estão mentindo para você com estatística, parte 2. Sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo da série Como estão mentindo para você com estatística. E nesse vídeo a gente vai ver dois novos métodos de como é possível passar mentiras através de estatística. Caso vocês não tenham visto o primeiro vídeo, eu recomendo que vocês voltem lá, o link está aqui na descrição. Então vamos começar com o segundo vídeo. Não se esqueçam de ativar o sininho e se inscrever no canal, para vocês receberem os próximos vídeos da série, para um total de 5 vídeos. Então vamos começar agora. Terceiro método, os numerozinhos que não estão lá. Bom, esse caso aqui é para pegar pequenos números e pequenas palavras que enganam muito. Eu vou trazer dois exemplos para a gente conseguir perceber direitinho. O primeiro tipo de atenção que eu vou chamar vai ser para quando tem um estudo com poucos participantes, tá? Então digamos que a gente está fazendo um estudo com 10 pessoas, tá? É um número muito pequeno para detectar um efeito real. Como assim? Bom, a gente sabe que se a gente joga uma moeda, a chance de cair cara ou coroa vai ser 50% para cada, né? Isso porque tem dois eventos e a gente está interessado em um, então 1 sobre 2, 50%. Então a gente sabe que essa é a probabilidade real. Mas agora façam um teste. Joguem a moeda em casa 10 vezes e vejam se caiu metade cara ou metade coroa. A chance é de que isso não aconteceu. O que significa que quando tem poucas tentativas, que quando tem poucos participantes, ou seja, tem poucos dados recordados, a gente vai ver um evento mais anormal. Agora, se vocês jogarem a moeda 100 vezes, a chance é de que vai cair muito perto de metade caras ou coroas. Isso significa que para detectar um efeito real, para conseguir entender o efeito que realmente tem, e não só uma mera chance pequena que pode ter acontecido, a gente precisa de um grande número de participantes, a gente precisa de um grande número de observações. Bom, mas aí vocês vão perguntar, quanto que é um número aceitável? Olha, o número aceitável ele vai depender realmente do efeito, tá? Ele dá o exemplo no livro, num estudo da vacina da poliomielite. Tinham mais de 1000 participantes, então parecia que era um estudo realmente com muitas observações e com uma significância estatística muito grande. Bom, tinha um controle, pessoas que não recebiam vacinas, e o tratamento, pessoas que recebiam vacinas. Depois de um tempo, a cidade teve uma epidemia e nenhuma das pessoas contraiu o caso de pólio, porque num caso normal, era esperado que só 2 pessoas contraíssem o caso, estatisticamente, desse número de pessoas. Ou seja, teria que fazer uma pesquisa com muito mais participantes para conseguir realmente detectar um efeito real. E a segunda coisa que a gente tem que manter a mente aberta são pequenas palavras enganosas, tá? E essas são mais fáceis de pegar, mas tem que ter muita atenção. Então, nós vamos ver 2 exemplos agora desse tipo. O primeiro é dessa matéria do G1, que fala: 90% dos eleitores brasileiros apoiam regulamentação de redes sociais para combater fake news, diz pesquisa Ibope. Quando a gente lê essa notícia, a gente acha, basicamente, que 90% dos brasileiros apoiam regulamentação. Como é que a gente entende isso? Apoiam regulamentação, do jeito que foi dito, parece que eles apoiam uma série de regulamentações, ou seja, uma proposta de regulamentar fortemente a internet. E não é isso que a gente vê se a gente expande a matéria. Então a gente vê aqui que essas foram as perguntas que eles perguntaram, aí tu vê ali o número de pessoas que concordam, discordam, não sabem ou não responderam. Então a gente vê aqui que não é uma regulamentação, não é uma série de leis que vai aumentar um grande controle na internet. Não é como se os brasileiros quisessem, como parece que está dito, que o governo fosse lá e intervisse fortemente criando uma série de regulamentações na internet. Eles disseram sim para algumas perguntas e não para outras. Ou seja, eles achavam que algumas coisas podiam ser. E a soma de todos daria 90%. Ou seja, todos os sims somados daria 90%. Isso significa basicamente que 10% não apoiam regulamentação. Entenderam? E agora eu vou pegar uma matéria que eu vi no canal do Bernardo Kister, porque pega exatamente isso. Ela é um pouco mais notável do que o exemplo que eu dei antes. Então vamos ver aqui. Hidroxicloroquina não diminui mortalidade por Covid-19. Mostra mais um grande estudo. E aí ali embaixo ele aponta a seguinte frase: foram analisados 735 pessoas que receberam hidroxicloroquina e azitromicina, dos quais quase metade iniciou o uso das drogas antes ou de modo concomitante ao uso de ventilação mecânica. 271 só hidroxicloroquina,
211 só azitromicina e 221 nenhuma dessas drogas. E aí ele aponta que essa frase não ficou muito clara. Então ele foi no artigo original e ele viu o seguinte: as pessoas desse estudo foram analisadas na sala de emergência, o que significa que isso vai contra a recomendação dos médicos de que a cloroquina tem que ser usada no início do tratamento, ou seja, quando os sintomas ainda estão leves. Ou seja, com essa palavrinha eles conseguem mudar os resultados inteiros. Eu vou deixar o link do vídeo deles se vocês quiserem dar uma olhada aqui embaixo, que ele explica mais detalhado. Ou seja, eles falam o seguinte: hidroxicloroquina não diminui a mortalidade por Covid-19. Mas aí a gente vê o seguinte, deveria ser: não diminui mortalidade por Covid-19 em casos já em situação de emergência. Porque a comunidade médica já sabe disso. Já se sabe que não funciona depois que está em estado de emergência. Mas eles generalizaram sem mostrar essa palavrinha. E essas são as pequenas palavras que pegam uma diferença muito grande nos estudos. Método número 4. Muito barulho por praticamente nada. Bom, esse tipo geralmente vai vir na forma de uma comparação entre uma coisa e outra, ou seja, ou dois agentes ou um agente e um número. Como assim? Bom, no último vídeo a gente viu que a margem de erro ela é um intervalo, ou seja, que o número apresentado mais ou menos a margem de erro, ou seja, o número apresentado mais ou menos a margem de erro é o que tem 95% de probabilidade, que é o número normalmente usado nos métodos de estatística. Então tem 95% de probabilidade do número real cair nesse intervalo, caso as informações dadas sejam verdadeiras e a amostra seja representativa da população. O que isso significa? Que tu não pode nunca aceitar que o número é tal o que eles dão. Tu tem que aceitar que o número é 1 dentro desse intervalo da margem de erro. Então a gente vai analisar isso com um exemplo já do vídeo passado. Então no vídeo passado a gente viu essa notícia aqui: a maioria dos brasileiros conhece alguém que pegou o coronavírus, mostra a Datafolha. Então, a gente já viu muitas falhas nessa pesquisa no vídeo anterior. Mas agora, vamos ver especificamente do muito barulho por praticamente nada. Então aqui a gente viu que o número de brasileiros que reportou conhecer alguém que já tenha pego o coronavírus é 52%, e que a margem de erro é 2%. Ou seja, caso as informações sejam verdadeiras e caso a amostra seja representativa da população, então a gente vai ter que de 50% a 54% dos brasileiros conhecem alguém que pegou o coronavírus. Só que 50% está dentro do intervalo. Ou seja, tu não pode dizer que mais da metade dos brasileiros conhece alguém que pegou o coronavírus, porque 50% está dentro desse intervalo. Então tu não pode rejeitar a hipótese de que apenas metade conheça alguém, dadas as informações que eles recolheram. Vocês entenderam isso? Isso se mostra muito comum quando se faz comparação de empresas. Então vamos dizer, por exemplo, que eles estão pegando várias marcas de pasta de dente para ver a diferença entre uma e outra. Bom, se a gente vê que tem uma diferença de uma marca de pasta de dente para outra, das marcas boas, né? Porque a gente sabe que não faz tanta diferença as marcas boas, então a gente pode começar a pensar: será que a pesquisa foi feita com poucas pessoas para que aquele efeito grande de uma amostra pequena tome lugar? Ou será que a diferença de uma marca e outra seria igual no intervalo da margem de erro? Digamos que a gente faz uma escala de qualidade de pasta de dente de 1 a 10, tá? A empresa 1 tem 6 e a empresa 2 tem 7. Mas aí a margem de erro é 2. Ou seja, a gente não pode rejeitar a hipótese de que a qualidade das duas é igual, porque elas estão dentro desse intervalo da margem de erro. Muito obrigado por assistirem até aqui. Essas foram as duas táticas de hoje, e fiquem de olho nos próximos vídeos que a gente vai ter mais 6 táticas ainda de como as pessoas estão mentindo para você com estatística. E eu só quero deixar claro que a minha opinião sobre esses artigos não interessa. O que interessa é a verdade por trás deles. A gente quer desmascarar a mentira. E juntos com esses 10 vídeos a gente vai chegar cada vez mais perto de detectar mais mentiras que são contadas para nós através de dados estatísticos. Então até o próximo vídeo, até mais!